Eu gostaria de fazer com vocês, nesse vídeo de hoje, uma reflexão muito forte. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nela até o final desse vídeo. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da permanência de Deus. Afinal de contas, Deus existe ou não existe? Por volta dos meus 19, 20 anos de idade, eu estava correndo na rua, como de costume, lá no meu antigo bairro, Minaslândia, zona norte de Belo Horizonte. E aí, de repente, um homem sábio foi e me parou. E foi e quis conversar comigo. Poxa, jovem, você corre muito bem. Você passou por mim pelo menos umas 5 vezes em tão pouco tempo. Você corre muito bem, você está com um preparo físico excelente. Fui, agradeci o homem pelo elogio, tal. E aí, depois disso, a gente começou a conversar um com o outro. Falamos de diversos assuntos. Depois de uma boa conversa, eu comecei a notar que aquele homem era muito mais inteligente do que eu. Eu tive essa percepção, ó, esse cara ele é realmente muito inteligente, ele é um sábio. Porque muitas coisas que ele estava dizendo ali, depois eu acabei percebendo que quem estava perguntando era eu. E ele estava respondendo de uma maneira muito inteligente. Respostas que até hoje me deixam perplexo. Ele realmente tinha respostas para muitas coisas da vida. Aquilo ali para mim era um privilégio, porque eu era muito jovem e não entendia muita coisa. Depois de um certo tempo, eu quis lhe fazer a pergunta mais trivial de todas, que eu acredito que grande parte das pessoas fazem em grande quantidade. Eu perguntei para aquele homem o seguinte: olha, afinal de contas, o senhor acredita ou não em Deus? Geralmente as pessoas fazem essa pergunta como um teste. Porque o que a gente entende é que de nada adianta muita inteligência sem acreditar em Deus. E de nada adianta acreditar em Deus sem ter inteligência suficiente. Então eu quis fazer isso para aquele homem. Até então, naquela idade, volta dos meus 19, 20 anos, eu tinha muitas dúvidas a respeito da existência de Deus. Eu tinha muitas dúvidas. E quando eu fiz essa pergunta para aquele homem, se ele acreditava ou não em Deus, ele me devolveu a seguinte resposta: olha, rapaz, essa talvez seja a pergunta mais tola que alguém poderia me fazer na vida. E eu fiquei desconcertado. Pensei comigo mesmo: poxa, tola? Por que tola? Não tem nada de tolo nessa pergunta. Todo mundo faz esse tipo de questionamento. Isso é muito normal, isso é muito comum. E aí eu fui e perguntei para um homem: ué, tolo por quê? E ele foi e me respondeu assim: olha, Deus não precisa da minha aprovação, nem da tua, nem da de ninguém, para que ele seja Deus. Porque enquanto a gente apenas existe, ele é. Essa resposta, brilhante por sinal, me deixou perplexo. Porque eu não sabia a diferença entre ser e existir. Eu não sabia. O homem se despediu de mim, pôs-se a andar em direção à sua casa. Até hoje eu não sei o nome desse homem, eu não sei nem onde ele mora, mas eu sei que ele foi em direção à casa dele. Fui para minha casa, fui andando, eu tinha terminado minha corrida, mas fui andando com a cabeça cheia de questionamentos. Cheguei em casa, vi meu pai no sofá, e aí eu perguntei a ele: pai, por que você duvida da teoria do Big Bang? Por que você acredita plenamente na existência de Deus e duvida do Big Bang? Porque é uma teoria inteligente. E aí meu pai falou o seguinte: olha, ela não é tão inteligente assim, porque até para que exista o nada, é necessária uma matéria. O Big Bang foi um choque de matérias. Quem foi que criou elas? E meu pai também serviu como instrumento para mim, para minha reflexão.
Porque eu também pensei, poxa, é verdade. Até para que exista o nada é necessário uma coisa. Quem criou essa coisa? Pare você, que está aí me assistindo, pare e tente imaginar o nada. Até para que você imagine algo invisível, é necessário cor, o volume, a forma, o som. Tudo tem uma composição tangível. Tudo. Nenhum homem na história da humanidade, nenhum pensador, nenhum estudioso, nenhum ser pensante com QI maior do que o da maioria, conseguiu imaginar o nada. Porque a criação de um conteúdo na nossa mente, todo o conteúdo que a gente constrói no nosso cérebro, ele tem uma composição. E nenhum homem foi capaz de imaginar o nada. Deus, segundo as Escrituras, o próprio Cristo, que é o próprio Deus, ele é o Verbo, ele já existia, ele já permanecia antes do nada. Ele já permanecia antes do nada. O homem não consegue imaginar isto. Ele não tem esse poder. Quando nas Escrituras falam que Cristo é o Verbo e que ele permanecia antes do nada, essa é uma coisa que ultrapassa a capacidade humana de pensamento, de reflexão, de entendimento. Ultrapassa e muito. Porque é impossível imaginar o nada. Eu não vou dizer que a teoria da evolução é uma teoria tola, não, pessoal. Não vou dizer. Porque sim, os cientistas abusaram e muito da inteligência para elaborar muitas ideias, que são sim muito inteligentes, muito consistentes. Mas essa filosofia de Cristo ser o Verbo, ela derruba qualquer outra teoria humana. Qualquer uma. Ele permanece. Nós, seres humanos, apenas existimos. Nós somos matéria que se dissolve com o tempo. Depois dessas incógnitas que tanto o homem que eu tinha encontrado na rua quanto meu pai me deram, depois dessas incógnitas, eu tive uma outra visão de mundo. Eu tive a absoluta certeza da permanência de Deus. Porque com essas reflexões, eu comecei a enxergar tudo com cautela, com cuidado. Tudo para mim começou a ser visto em câmera lenta. Tudo. Eu me atentei a todos os detalhes possíveis, principalmente nas pessoas. Tudo que eu enxergava nas pessoas ao redor era como se fosse um milagre. E sim, é um milagre. Eu olhava todos os elementos como se fosse sim um milagre, que de fato é. Por que que essa pessoa ela consegue se movimentar? Por que que ela consegue respirar? Por que que ela pisca os olhos? O quão incrível é o piscar dos olhos, porque no momento que a pessoa faz isto, sem pensar, ela lubrifica os seus olhos. Por que que os cabelos crescem? E depois que a gente faz o corte desses cabelos, eles voltam a crescer. O quão é maravilhoso isso. Por que que o homem consegue elaborar elementos, construir elementos advindos da natureza para que possam ajudar os outros homens nas suas atividades? De onde surgiu tamanha inteligência? De onde surgiu tudo isto? Será que foi apenas a evolução da espécie? Ou será que teve o princípio de tudo por algo muito maior, que permanece e que controla absolutamente todas as coisas neste universo? Tudo eu olhei com muito capricho, muito cuidado. E aí sim eu tive a total compreensão de que sim,
Deus permanece e é absoluto. Poucas pessoas no mundo têm o privilégio de receber esta visão. Geralmente, quando eu converso com as pessoas aqui no Brasil a respeito da crença delas em Deus, qual foi o princípio, né? Quando que elas começaram a acreditar em Deus, elas falam que foi dentro da religião. Porque eu estava à procura de Deus, entrei num templo religioso, aí o líder espiritual fez a imposição de mão sobre mim, disse que minha vida era muito turbulenta, tinha muito sofrimento, que eu precisava encontrar Deus, e aí não saí desse templo mais. Passei a frequentá-lo, não saí de lá mais. A pessoa se tornou devota àquele templo. A maioria das pessoas que eu conheço aqui no Brasil são assim. Elas são sensibilizadas por elas próprias, por suas próprias motivações. E querendo ou não, esse é um ato muito egoísta. É ou não é verdade? As pessoas que dizem procurar Deus, geralmente elas estão ali atrás de propósitos para a vida delas. Não em busca de propósitos para a vida de outras pessoas. O que é algo que é, sim, egoísta. Eu entendo fé como amor ao próximo. De verdade, eu entendo a fé como amor ao próximo. Eu acho que esse é o principal ensinamento bíblico que existe. Infelizmente, a fé no Brasil ela foi muito corrompida. Que geralmente as pessoas vão atrás de Deus porque elas têm alguma dificuldade, algum problema. Dificuldade financeira, um problema de saúde, um problema na família. E acham que Deus tem que solucionar tudo isto. O que é uma imaturidade, né? Uma ignorância gigantesca. Deus não precisa fazer nada por ninguém. Ele apenas permanece. E o homem verdadeiramente maduro espiritualmente é aquele que compreende que tudo tem que acontecer da maneira que Deus prefere. E que homem nenhum tem o poder de questioná-lo. É simplesmente aceitar calado e ponto final. E agradecer a Deus por todas as coisas. Sabe por quê? Porque todos nós somos matéria que irá se dissolver. Todos nós. Disto, nós não estamos livres do sofrimento. E nesse dia, a gente vai indagar a Deus pelo sofrimento ou vai agradecê-lo? Eu acho que o mínimo que um homem tem que fazer é agradecer ao próprio Deus. Por quê? Só da gente ter o privilégio de estar aqui nesse mundo, só da gente ter recebido esse privilégio, já é algo grandioso. Por que nós então temos que questioná-lo a respeito da morte, do sofrimento, que é inerente ao ser humano? Lá na Bíblia está escrito que Deus nos livrou do pecado, que veio ao mundo para nos salvar. Ele entregou o teu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Passou por todas as tribulações e venceu o mundo para nos salvar. O que mais a gente precisa? Nós não precisamos de mais nada. O amor ao próximo, eu compreendo que é um exercício de fé, o mais válido de todos. Por quê? Ele é algo que deveria existir de maneira natural. Sem propósito de barganha, de troca com o próprio Deus. O que as pessoas fazem, geralmente, é entender essa atividade como sendo apenas algo que está enraizado na fé cristã. E não é assim. Porque muitas vezes
essa atividade de amor ao próximo é apenas uma fantasia que existe, que permanece entre aqueles ditos cristãos. Eles fazem isso não porque o coração deles manda, não, mas porque eles têm propósitos escusos por trás daquilo. Agora, um ateu, vejam só, muitas vezes o ateu pratica o amor ao próximo, mas sem nenhum propósito. Então, aquela atividade, esta ação do ateu, ela é muito mais sincera do que a de uma pessoa que se autodenomina cristã. Nós não sabemos a diferença. Tem pessoa que se diz cristã e realmente pratica o amor ao próximo de maneira sincera, mas também tem aquelas pessoas que se dizem cristãs e não praticam o amor ao próximo com sinceridade. Tem ateus que praticam o amor ao próximo e que são muito sinceros, mas também tem ateus que não praticam o amor ao próximo em nada e tem plena convicção disso. Tem pessoas e pessoas, tem casos e acasos, e só Deus consegue enxergar a bondade no próximo. Só Deus. Nós não temos o poder de enxergar isto. Só Deus conhece o coração do homem. Eu entendo que o amor ao próximo deveria ser uma atividade totalmente natural, espontânea, sem nenhum fim. Em algumas sociedades no mundo, isso é uma coisa totalmente normal. Em algumas cidades nos Estados Unidos, a gente vê isto, que é cultural, não é apenas um exercício de fé, é cultural. No Brasil, as pessoas só entendem isso como uma atividade plenamente cristã, que está totalmente ligada a uma religião, a um templo, a uma seita. O que não é verdade. Isso deveria estar enraizado na cultura humana. Está muito em falta hoje, infelizmente. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que Deus permanece e só Ele é capaz de enxergar o amor no próximo. Mas a partir do momento que a gente tem esta visão de permanência de Deus, a gente começa a ter muito mais empatia, uma empatia real pelo próximo, porque a gente começa a enxergar o milagre na existência das pessoas, porque nós sim somos frutos de um milagre. Nós somos frutos de um milagre. Todos nós. E a partir dessa visão sensível das pessoas ao nosso redor, a gente começa a ter empatia por elas. Empatia pelas pessoas. A gente começa a se colocar no lugar do outro. A gente começa a sentir a dor do outro. Pelo menos tenta sentir a dor do outro. É por essa visão, é por esse choque de realidade. Se você acha que acreditar em Deus é pisar num templo religioso e ouvir de um líder que você está passando por sofrimento, por tribulação e que Deus está esperando para que você volte para Ele, você está muito enganado. Você diz que acredita, mas no fundo você tem muito mais dúvidas do que um ateu. Muito mais dúvidas. Primeiro, Deus não precisa de homem nenhum para fazer imposição de mão, para se colocar como líder, porque líder é o próprio Deus. Ele sabe de todas as coisas. E um homem jamais terá o poder de dizer: você está salvo, você está curado, você precisa de Deus. O homem não tem esse poder. Só Deus sabe da necessidade de um homem. Só Deus sabe. Ele sabe quais são os seus escolhidos. Ele sabe. Um outro homem jamais terá capacidade de enganar um escolhido.
Ele pode até tentar, mas não é possível. Não é possível. Ele não consegue enganar o escolhido de jeito nenhum, porque Deus sabe quais são seus filhos. Ele não deixa uma única folha de árvore cair num determinado momento, num determinado lugar, se não for da vontade dele. Ele é Deus. O que acontece no Ocidente, mais especificamente no Brasil, é que as pessoas tentam se colocar num pedestal. Tentam se colocar no lugar de Deus. Você está curado em nome de Deus, em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu te glorifico. O homem não tem o poder de fazer isso por ninguém. Ninguém. Isso é blasfêmia. E todo esse teatro com a palavra de Deus, todo esse teatro, ele há de ser castigado. Porque a mão do Pai desce e desce pesada. Uma hora ou outra vai descer pesada contra todos esses filhos do diabo. Todos esses. Eu me lembro uma vez que o Edir Macedo criticou um dos milagres de Deus. Um dos milagres de Jesus Cristo de transformar a água em vinho. Veja só o tamanho da prepotência do homem. De transformar a água em vinho naquele momento? Como se Jesus Cristo fosse um idiota. Ele não. As pessoas geralmente veem a figura do Edir Macedo, eu digo às pessoas ignorantes, e já veem o seguinte: ele tem muito dinheiro, tem muito poder, então é um homem extremamente abençoado. E aquele ser miserável, sem dinheiro, sem comida na geladeira direito, né? A geladeira parece uma gaiola de passarinho, só tem água e geló, esse aí é um coitado, Deus não está olhando por ele. Isso é bem aos modos do que acontecia, né, no período medieval, né? Como se Deus só abençoasse pessoas pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo holofote, pela fama, pelas coisas que tem. A bênção não vem disso. Jamais. Quando Jesus disse que no mundo tereis tribulações, é porque é justamente nesse momento de sofrimento, de angústia, que a gente é testado. E nós temos que receber essas tribulações de bom grado, com força, e agradecer a Deus, porque só os verdadeiros filhos de Cristo passam por esse sofrimento, por esses problemas que às vezes a gente pensa que vão durar para sempre. E mesmo que dure para sempre, nós temos que ser gratos, que poucos podem passar por isso, por essas missões. São missões. Nós temos que receber essas missões como bons soldados. E não achar que tudo tem que ser maravilhoso. Como são essas pessoas, essas religiões? Não, minha vida está caminhando, estou tendo dinheiro, estou tendo saúde, estou tendo tudo, minha família toda é limpinha, é lindinha, bonitinha. Então Deus está me abençoando bastante. É o caralho. Uma pinóia. Isso é uma palhaçada com a palavra de Deus. Nós teremos tribulações e nós precisamos resisti-las até o final. A luta não pode parar. Mas creia sempre na permanência de Deus, que Ele sabe de tudo. Temos que fazer as coisas à medida do nosso possível. Mas quando a gente tem maturidade o suficiente para compreender que há questões que nós não temos o poder de mudar, aí sim, nós estamos sim acreditando na permanência de Deus. Porque tem coisas que só Ele pode resolver. Isto é maturidade espiritual. Temos que fazer as coisas diante do nosso alcance. Tudo diante do nosso alcance. Mas aquelas coisas que nós percebemos que nós não temos o poder de mudar, deixemos nas mãos de Deus.
porque Ele permanece. Nós não. Nós não. Era essa a reflexão que eu queria fazer com vocês, meus amigos. E sobre as pessoas que se dizem aí ateias, ateus, não julgue essas pessoas, sabe por quê? Porque às vezes essas pessoas têm uma intimidade com Deus que é muito mais forte do que aquelas pessoas que se dizem cristãs. O ateu pode dizer, eu não acredito em Deus. Mas você vai ver a vida dele, a prática, a fé cristã está muito mais presente na vida dele do que um palhaço que se diz religioso. Isso existe. E só Deus consegue olhar o coração do próximo. Por isso que nós não podemos julgá-los nessas circunstâncias. É muito comum a gente ver pessoas falando, você não faz o amor próximo, você não pratica isso e aquilo. Nós não temos o poder de julgar o homem. Por quê? Em primeiro lugar, o amor próximo, ele não é para ser visto pelos outros. Você faz naturalmente. Você não precisa ser aplaudido nas praças, você não precisa ser aplaudido por outras pessoas. Faça no oculto, sem buscar promoção, a autopromoção. Não faça isso. Apenas leve essa atividade como algo espontâneo na tua vida. E pronto. Só isso. Era essa a reflexão que eu tinha que fazer com vocês, meus amigos. Um ótimo dia a todos e até a próxima.